Lucas capítulo 18. Louvado seja Deus. Lucas, no capítulo 18. Isso, muito querido. Obrigado, filho. Deus abençoe. Lucas 18. Vamos compartilhar da palavra. Essa palavra, uma vez a pastora Juliana pregou no culto de mulheres, no ano passado, se eu não me engano, foi o último do ano. Aliás, né, pastora? O culto será quarta-feira agora, né? Dia 10, dia 7. Dia 7. As mulheres. Ia ser só online, né? Porque não estava permitido. Mas agora foi liberado, vai ter outro julgamento. Por enquanto está liberado. Então, por enquanto, o culto de terça, agora do Espírito Santo, está mantido. Terça agora, obrigado, filha. Às 8 horas de libertação. Quarta-feira, culto de mulheres com a pastora Juliana, às 8 horas também. E domingo, e antes de domingo da Santa Ceia, da quinta, da busca do Espírito Santo. E domingo, dia 11, os 2 cultos da Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu tinha mandado um aviso para vocês passarem ali na igreja para pegar a ceia, mas foi antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então não precisa vir para pegar a ceia. A ceia já vai estar aqui no domingo, quando você chegar no culto. Vamos orar, gente. Não vamos parar de orar para que essa decisão seja mantida no julgamento que existir no Supremo Tribunal Federal, e que nessa pandemia as igrejas possam receber os aflitos, necessitados, os membros da igreja, o corpo de Cristo, para a gente se permanecermos firmes na fé. Amém? Lucas 18. Lucas capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. Versículo 1. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Primeiro versículo, foi a mesma palavra da manhã. Aqui tem uma instrução muito importante que você não pode desperdiçar isso na sua vida, mas nem um dia sequer. Jesus estava contando uma parábola para os seus discípulos, os apóstolos, e ele disse o seguinte: Lucas, que escreveu o livro médico, muito perspicaz, inteligente, guardou isso que Jesus falou, gravou na mente, decorou na alma e escreveu para nós. O médico, o seguidor de Jesus, sobre o dever de orar sempre. O que é orar sempre? Lucas classificou pelo Espírito Santo que é um dever. O que é um dever? O que é um dever? Eu me lembro quando eu estava na escola, nos primeiros anos assim, quem está perto de fazer 50 anos, sabe como que eram as escolas na nossa época. A professora dava uma lição, um dever, e falava assim: olha, você faz em casa, tal dia na aula, de tal dia tem que trazer a lição de casa. Era o dever. Aí chegava naquele dia, na próxima aula daquela professora, vamos supor que fosse de história, a próxima aula, vamos supor que fosse terça-feira. Na terça-feira ela já chegava na sala de aula. Quem é dessa época lembra? Ela falava assim: fizeram o dever de casa? Era assim, quem lembra disso? Ela não começava a aula sem antes passar de mesa em mesa. A minha professora era assim. Ela ia de mesa em mesa: deixa eu ver seu dever. Aí colocava dever feito. Aí quem não tinha, ponto negativo. Quando você fizer a prova, vai ser descontado 1 ponto da sua prova porque você não fez a lição. É assim na minha vida. Então, quando a professora dava um dever, uma lição,
esquecia, quem não fazia por relaxamento, por falta de compromisso, já sabia que quando fosse a prova daquela matéria, se tirasse 10 ficava com 9. Se tirasse 5, que era a nota azul mais baixa, ficaria com 4. Quem lembra disso? Dona Lúcia lembra da minha época, né? Da nossa época, né, pastor? Não era assim? Lembra? Sério, você é um pouco mais nova, né? Mas mesmo assim deve ter pego essa época. Não tinha essa de não fazer o dever. Se não fizesse, vinha escrito vermelho e falava assim: mostra o caderno para sua mãe na sua casa. Sua mãe tem que saber disso. Então, o que é um dever? O dever é algo que devemos fazer, não é se quisermos. Jesus não nos deixou escolha aqui. Lucas conta isso para nós e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, desfalecer. Então hoje você põe 2 atitudes na sua vida para você ser bem sucedido. Primeiro, orar sempre. Segunda, não desfalecer. Orar sempre. Não é orar hoje, só vou orar agora no próximo culto, Santa Ceia eu oro. Não. Jesus disse que é para orar sempre, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na cozinha, no dia a dia. Quando eu venho aqui para a igreja, eu já orei em casa de manhã, já fui para a rua resolver outras coisas, mas eu deixo para fazer aqui um tempo de oração bem cumprido aqui no culto, porque Jesus falou que a gente tem que orar sempre. Não está escrito orar de vez em quando. Muitos estão errando porque estão orando de vez em quando, só na igreja. Não, você precisa orar na sua casa, no seu trabalho. Não precisa ser muito, mas você acordou de manhã, foi lá na toalete, escovou seus dentes, lavou seu rosto, fez suas necessidades. Antes de comer, faz sua oração. Obrigado, Senhor, pelo meu dia. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque o Senhor me fez levantar da cama. Quantos não levantaram hoje e eu levantei? Quantos não morreram essa madrugada e eu dormi e acordei? Chega no seu serviço, se você trabalha fora, antes de fazer qualquer coisa, consagra o seu dia. Pai, abençoa o meu dia, consagra o meu trabalho, envia os meus clientes, abençoa o meu trabalho, as minhas mãos. Já consagrou. Aí você foi comer, você foi almoçar. Pai, obrigado pela minha comida, obrigado pelo alimento de cada dia, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família. Consagra o meu alimento. Como? Aí à tarde, consagra o período da tarde. Orar sempre. Orar sempre. Um dever do cristão. É dever. Dever é o que devemos fazer. Não é uma opção, é um dever. Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre. Aí a segunda parte eu amo muito. Nunca desfalecer, nunca desistir, nunca parar, nunca esmorecer, nunca dizer eu me dou por vencido. Amém. Pode estar difícil, pode ter luta, mas você não para, não desiste, não esmorece, não desfalece, continua na sua força, porque Deus será contigo. Quem está entendendo? 2 atitudes que o cristão deve ter em todos os tempos: orar sempre e não desfalecer. Não importa o que você estiver passando, não pare de orar. Não precisa, lógico, quem vai ficar orando o dia inteiro? Ninguém aguenta. Tem um monte de coisa para a gente fazer, mas você precisa ter a sua mente ligada na palavra, e em alguns momentos do dia, pode ser 5 minutos,
mas faça a sua oração. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, abençoa meu dia, me livra do mal, me instrui no que eu devo fazer. Abençoa aquela minha causa, aquela causa que eu tenho com o Senhor, aquele voto. Abençoa, faça o seu propósito de orar sempre e nunca desfalecer. Quer desfalecer? Desistir, abandonar a fé, largar a fé, a conduta de um cristão. Mas não podemos jamais fazer isso, gente, porque estamos em dias difíceis. Nós sabemos que tudo isso mostra que Jesus está voltando, mas nós teremos que ficar pronto até a vinda do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pessoa da live está entendendo? Você que está pelo rádio está entendendo? Duas atitudes Jesus quer da gente: orar sempre e não desfalecer. Agora vamos conhecer a história. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Olha o começo da história aí, da parábola. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Quem já esteve de frente de pessoas assim? Tem gente que não teme a Deus e não respeita ninguém. Não olha nem nos seus olhos quando você está conversando com a pessoa. A pessoa te deixa de lado, de escanteio, de tanta soberba, tanta falta de Deus, de temor e de respeito com o ser humano. Então, nessa cidade havia um homem assim, só que não era um homem qualquer, era um juiz, uma pessoa que tinha uma certa autoridade para mandar e desmandar. Só que também existia ali uma mulher. Quer ver negócio? Quer ver só? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então existia um juiz que não temia a Deus, que não respeitava homem algum, e existia uma viúva. O que uma viúva representa? Uma pessoa fragilizada. Uma viúva é uma pessoa que vive só, não tem marido, o marido partiu, a renda dela é apertada. A viúva representa uma pessoa que tem dificuldades para viver. Mas essa viúva, ela orava sempre e não desfalecia. Então ela ia naquele juiz e dizia: faz-me justiça. Olha lá, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, com o juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela não desistia, ela perseverava. Ela dizia dentro dela: não importa que esse homem não teme a Deus, não importa que esse juiz não tem temor no seu coração, não importa que ele não respeita ninguém, eu vou buscar todo dia falar com ele, até ele resolver o meu problema. Sabe o que significa isso? Insistir na fé, na oração, na determinação, insistir na perseverança. Essa viúva, ela era perseverante. Para ela não tinha um dia que ela falasse assim: hoje eu vou ficar na minha casa acuada, eu vou aceitar o mal. Não, ela não aceitava. Era uma mulher determinada, era uma mulher de fé. Ela ia lá na casa do juiz: estou aqui de novo, você não resolveu minha causa,
E o juiz mandava ela embora. Você pensa que no outro dia ela ficava na casa dela com vergonha de ir lá? Ela ia de novo, ela insistia, ela persistia, ela perseverava. Nós estamos vivendo tempos difíceis, gente, que nós nunca vivemos. Precisamos perseverar, mais, orar, buscar no Senhor a força dele que nos dará a direção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, gente. Então essa viúva representa você, eu, nós, que olhamos para aquela situação e o inimigo sugere para você e para mim: desiste, feche a porta do seu comércio, pede a conta do seu emprego, abandone essa vida na igreja, abandone a sua fé. Quem está entendendo? Mas a viúva, ela não aceitava, mesmo aquele juiz que representava o inimigo. Esse juiz representava o próprio inimigo, que era contra ela. Mesmo a causa dela sendo justa, ele se punha contra. Não tem gente que é assim? Mesmo você falando a verdade, não tem pessoas que falam para você que você é mentiroso? Não é assim? Você está lá, você está lutando pela verdade, determinando. Tem gente que fala assim: você está totalmente enganado. Era o caso desse juiz. Não vou assinar sua vitória, não vou dar sua causa, viúva. Mas ela insistiu. Dever de orar sempre e perseverar. Tem pessoas aqui que têm causa na justiça. Deus não quer que você desista da sua causa. Não. Ah, vou deixar para lá. Foi Deus que falou para você deixar para lá? Ah, mas o advogado viu, a advogada viu. Ah, não foi favorável a mim. Troca de advogado. Pede para outro ver sua causa. Só existe um advogado? Ah, mas o meu advogado me enganou. Denuncia ele na OAB. Denuncia ele na Ordem dos Advogados do Brasil, lá na Praça da Sé. Denuncia. Você pode fazer a denúncia. Por que nós vamos perder as nossas causas se nós temos um Deus vivo, um Deus justo? Essa viúva desistiu. Essa viúva deixou para lá? Ela perseverou, mulher de fé, uma mulher de Deus. Em 2006 eu ingressei com uma causa trabalhista contra uma empresa, uma multinacional. Ano após ano eu subia um monte, descia um monte lá no Cocaia e levava o número do processo lá no monte e descia várias vezes por ano fazendo isso, várias vezes orando. Pastor, em jejum e oração. Teve a primeira audiência, teve a segunda audiência, e de 2006 até 2013, quando chegou a resposta, foram 7 anos lutando. Mas eu nunca desisti. O diabo falava assim para mim: não tem jeito, você vai perder essa causa, você não ganha não. E Deus foi trabalhando. Na primeira audiência não foi ninguém da outra parte contra nós. Na segunda, o Senhor não permitiu chegar na audiência o representante da empresa. Aí saiu a vitória, recorreram, mandaram lá para Brasília, outra instância. E orando, jejuando, subindo um monte, descendo um monte, crendo, pegava o processo, o número. Não desisto, Senhor. De 2006 até 2013 eu falava: Senhor, eu não quero um centavo a mais do que é meu, eu só quero o que é meu. Mas Senhor, eu quero corrigir. Porque como foi em 2006 até 2013, o valor da causa desvaloriza. Se você pede 30 mil de indenização hoje, daqui 7 anos 30 mil vale 10. E eu falava: eu quero, Senhor, corrigir. Corrigido para que eu não perca o que é justo, porque o Senhor sabe que eu fiz um voto, que
que de tudo que o Senhor me tem dado, certamente tenho te dado dízimo. Igual Jacó é morrer. Quando Jacó fez o ponto. Pois 2013 chegou a resposta. Ela veio em duas partes. A primeira parte veio no meio do ano e a segunda parte no final do ano. Tudo corrigido. Tudo corrigido certinho. Foram 7 anos insistindo, 7 anos orando, 7 anos determinando, 7 anos profetizando, subindo um monte, descendo um monte, orando sempre e não desfaleça. Você vai deixar lá para a justiça? Que é assim? Seu direito? Não. Estou te dando um exemplo. Eu tenho outra agora. E eu já recebi uma notícia não muito boa. Não vou desistir. Vou até o fim. Deus vai reverter no tribunal. Mas eu não estou no tribunal do homem, aqui na terra do homem. Mas eu estou no tribunal de Deus. Aleluia. O altar representa o tribunal de Deus. Põe a sua causa no altar hoje. Não tem a campanha? Aproveita, faça um voto. Faça um voto. Senhor, o meu voto é pela minha causa na justiça. Põe a causa na campanha. Pela fé. Você já fez? Glória a Deus, espera a vitória. Mas espera descansando? Não. Orando sempre e não desfalecendo. Quem entendeu? Diga glória a Deus. 2013 veio lá o pacote completo. Mas eu sempre criei que Deus ia dar a vitória. Eu nunca desfaleci. Eu nunca disse assim, não tem jeito. Eu não deixava o inimigo usar minha boca para falar palavras de maldição, não. Eu não deixava. E a vitória virá, Senhor. E o mais abençoado vai ser a igreja. E foi. Continuando. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, o juiz falando: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Ou seja, o juiz disse: olha, ainda que eu não tenho temor nenhum a Deus, e não respeito ninguém. Não tem gente que é assim? Você não depara-se com gente assim? Não falo pastor aqui agora que eu acompanhando. Eu lembrei uma vez que ele falou para mim, pastor, foi um desembargador lá na loja, tão arrogante, falou que a loja ia fechar. Está fechado? Qual é a palavra que é mais forte? É do desembargador de Deus. Então esse juiz, por algum tempo, ele falou assim: eu não temo a Deus, eu não respeito os homens. Uma vez, na primeira, ele falou: não vou julgar a causa dessa mulher, não vou dar a vitória dela. Mas ele insistiu, ela perseverou. Olha o que ele falou no versículo seguinte: todavia, sim, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele foi vencido pela persistência da viúva. Vocês estão aqui? Sim, amém, dona Lúcia. Tem que estar ligado. A viúva venceu o juiz. Como pode? Porque ele foi vencido pela persistência, pela oração da viúva, pelo esforço, pela dedicação que a viúva tinha de todo dia na casa dele bater na porta e dizer: resolve minha causa. Isso é a mesma coisa que a oração. Eu orei uma vez, Deus não deu minha vitória, vou parar de orar. Não. Você tem que continuar orando. Você tem que continuar determinado.
Você tem que continuar perseverando. Ai, pastor, eu passei uma humilhação, uma vergonha, uma chateação, vou desistir. Não faça isso. Todo mundo tem seus momentos difíceis na vida. Você não é a primeira nem o primeiro que passou uma situação ruim. Levanta a cabeça, dá a volta por cima, continua com Jesus, segue em frente, faz as coisas de acordo com a palavra, que você será abençoado. A viúva persistiu tanto que o juiz falou: não, essa mulher me perturba de dia e de noite, quer saber? Para ela não ficar me importunando, eu vou logo resolver a causa dela. Ela venceu pela perseverança. Você está indo lá procurar emprego, uma porta não abre, a outra não abre, a outra não abre, aí você vai lá: eu vou desistir. Não vou procurar mais emprego não. Deus mandou você desistir? Não. Vai batendo na porta, porque uma hora a porta vai abrir. Uma hora a porta vai abrir, uma hora o milagre vai chegar. Tem uma bênção que você está esperando faz tempo. Continua perseverando. Não desiste dos seus sonhos, nem da sua causa. Você vai ver. Nessa pandemia vai ter muitos testemunhos sendo contados aqui do que Deus está fazendo na igreja. Pode ter certeza. Já teve e vai ter mais ainda. Versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Essa passagem significa o seguinte: Deus ouviu o que o juiz disse. O injusto juiz. Então significa o quê? Que Deus ouve tudo que se fala na terra. O que é a favor a você e o que é contra. E o que for contra, Ele vai advogar. Quando o advogado aqui da terra não resolve, aí você vai para o advogado do céu. Aliás, já fica com ele, já direto. Porque quando der problema aqui, você vai para o próximo. Porque você não pode parar por causa de pessoas que querem te paralisar. Você sabia que o diabo é especialista em pôr pessoas para te desvalorizar no meio do caminho? Para fazer você desistir? Para te enganar, para te corromper? Sabia que tem pessoas que são especialistas em fazer isso? Especialista em minar sua fé, derrubar sua fé, derrubar sua conduta, sua vontade de vencer. Existem filhos do diabo, aí me perdoa a palavra, mas é isso que Jesus disse uma vez: filho do diabo. Eles são colocados no caminho da gente, para a gente paralisar. E aí, se você não vigia, você diz assim: é verdade, né? Não tem jeito. Sabe aquelas pessoas que são enviadas por Satanás, que vem no seu caminho e diz assim: você não vai conseguir não, desiste, deixa para lá. Quem já ouviu isso? Isso é um conselho do diabo, usando a boca daquela pessoa para te frustrar, para te derrubar, para te deixar triste. Não, você crê na palavra, porque essa palavra aqui, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda não. A justiça da terra pode falhar, mas a de Deus não falha. Então o juiz diz: essa mulher, ela todo dia está na minha casa, ela me perturba, ela me molesta, eu vou resolver a causa dela, porque eu não quero ser mais importunado. Assim você vai vencer o inimigo pelo cansaço. Você vai vencer ele pelo cansaço. Vença pelo cansaço. Seja mais forte, seja mais perseverante, seja mais determinado, seja mais equilibrado. Diga: eu não desisto da minha bênção. Jacó segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. O anjo não foi embora. Jacó segurou e falou: daqui você não sai. Deus mandou você para me abençoar. Você só vai embora depois que você me abençoar. A Bíblia diz que a guerra foi tanta, a noite toda, a madrugada toda, que o osso da perna de Jacó deslocou. Tamanho foi a luta. Ele não deixou o anjo subir. Ele falou: não, Deus mandou você aqui, Jacó, anjo, para você me abençoar. Você não vai embora sem me abençoar. Não aceite viver sem a sua bênção. Que
Deus te deu. Não aceite. Olha que ele lutou com o anjo, ele não foi com o demônio, não. Essa palavra é muito forte, porque Jacó não lutou com o anjo, mas ali era uma prova para ver se Jacó ia lutar com o anjo, perseverar para receber a bênção. Às vezes a bênção, ela está chegando na sua mão, o anjo está trazendo, vem trazendo, na hora H você desiste, o anjo volta para o céu na sua cabeça, por falta de perseverança, por falta de determinação, por falta de oração, por falta de busca. Por isso a parábola é sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Jacó não desfaleceu. Quem é mais forte, o anjo ou o homem? Lógico que é o anjo. O anjo destrói demônios, legiões de demônios em nome do Senhor Jesus. Mas Jacó ali tinha tanta vontade de vencer, de dizer: não, Deus me abençoou, essa bênção é minha, eu vou até o final, eu vou até o final. Pode todo mundo dizer que não tem jeito na minha causa, eu vou até o final. Jacó segurou o anjo a madrugada toda. O anjo só foi embora depois que o anjo abençoou Jacó. Você está entendendo? Deus quer te abençoar. Deus quer a bênção de Deus na sua vida por completo, mas lute por ela. Continuando. 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Aí o segredo. A justiça vem para quem clama. Quando? De vez em quando? Não, Fábio. Como está escrito aí? De dia e de noite. É o dever de orar. Eu orei hoje, não recebi nada. Semana que vem eu oro. Não. É de dia e de noite. É orando sempre. Lembra lá do primeiro versículo? É perseverando, é não desfalecendo. Olha o que Deus falou. E Deus não fará, o Senhor disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, às vezes nós achamos que é tarde a bênção que está chegando para nós. Às vezes nós falamos assim: ai Senhor, está demorando para acontecer minha bênção. Ai Senhor, não estou recebendo minha vitória. Ai Senhor, está demorando. Não, às vezes nós achamos que é tarde. Nós achamos que é tarde, mas Deus não. Deus quer a sua insistência, a minha insistência. Deus quer a sua perseverança, a minha perseverança. Amém, gente? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Deus não quer a gente desistindo, gente. Ai, está numa pandemia, todo mundo está morrendo, eu vou morrer também. Repreendi em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro está na tua vida. Jesus está na tua casa. Pela sua oração, Deus guarda o seu lar. Deus santifica o teu trabalho. Deus te prospera. Não, o que todo mundo está vivendo eu vou viver. Não, você não é todo mundo. Você é um escolhido. A Bíblia diz que tem justiça para os escolhidos, que clamam de dia e de noite. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso trabalho. Clamar de dia e de noite. O papel de Deus é qual? Fazer justiça. Você sabe quantas vezes esse texto que eu vou ler para você, do 1 ao 8, eu contei. Sabe quantas vezes aparece a palavra justiça? Nesse texto, 4 vezes. Lucas usa a palavra justiça nesse texto 4 vezes para mostrar que a justiça você nunca pode desistir dela. Porque sabe por que não? Porque Deus ama a justiça. Então, se você for uma pessoa justa, Deus vai te abençoar. Se você gosta do que é justo, Deus será contigo. Deus te honrará. Deus te prosperará na terra. E todos aqueles que olharão para você vão falar: Deus é na vida desse homem, Deus é na vida dessa mulher. Para terminar, 8. Digo-vos que depressa lhes
fará justiça. Ou seja, a gente acha que Deus demora, mas Deus diz o quê? Que depressa Ele faz justiça. Mas esse depressa é assim, ó. É se eu estou orando, se eu estou buscando. Porque se eu não estou orando, se eu estou buscando, como que vem a justiça? Se eu não estou clamando, como que vem a justiça? Porque a Bíblia aqui, esse capítulo, esses versículos, nos estão dando uma lição, né, pastora? Sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Então, se eu deixo para lá, eu não oro, não pego no papel, não determino, não clamo, como Deus vai fazer justiça? Se nem eu mesmo estou interessado na justiça, se nem eu mesmo quero lutar pela justiça, se nem eu mesmo quero lutar pela bênção. É isso. Você tem que lutar pela bênção, você tem que lutar pela justiça, você tem que lutar para pôr a sua fé em prática. E aí vem a resposta do Altíssimo. Por isso o Altíssimo, o nome dele, porque ninguém está mais alto do que ele. Por isso fala o Altíssimo, ou seja, porque Deus está mais alto que todos. Ele se encontra no terceiro céu, e a destra dele, a sua direita, Jesus Cristo. E na terra o Espírito Santo com a gente. Então, se você tem comunhão com a Trindade, se você tem comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, Ele vai te colocar sempre no lugar de honra, desde que você busque. A viúva, ela não era qualquer viúva, era uma viúva insistente, uma viúva perseverante, uma viúva que orava, uma viúva que clamava, ia lá na casa do juiz, não tinha vergonha de bater na porta, ela insistiu. Então o juiz falou: vou resolver. Então Deus não fará justiça aos seus escolhidos? 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Para terminar agora: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A palavra está dizendo: quando Jesus voltar, Ele vai achar fé. Ele vai olhar para a terra, Ele vai ver pessoas de fé. Nós temos que ser essas pessoas. Nós somos os filhos dele. Você tem que ser essa pessoa de fé determinada, que ama a justiça, que não desiste da sua bênção, que não desiste do que aquilo que Deus te prometeu. Você não desiste do certo, você não aceita o errado, você não aceita a contaminação, e você luta por aquilo que Deus te prometeu. Porque se você lutar, você vai ter. Se você perseverar, você vai ter. Se você clamar, tem resposta. Se buscar, tem justiça. Tem, porque Ele quer vir e achar fé. Se Ele achar fé em você, você vai chegar muito longe. Se Ele olhar para você, se Ele olhar para mim, o Senhor Jesus, e falar: ali vai meu filho, ali vai minha filha de fé, Ele será com você em toda e qualquer situação. Ele será com você. Na luta, na dor, no deserto, na dificuldade, na bênção, na vitória, na promessa, na conquista, Deus será com você. Amém? Quem entendeu? Então, nesses tempos de pandemia, não desista de nada do que Deus te deu. Não desista da sua saúde, cuida dela. Cuida dela, não podemos negar. Existe um vírus, se cuide, use sua máscara, lave suas mãos, use álcool gel, faça distanciamento, mas use a sua fé acima de tudo isso. Ah, vou desistir da minha empresa. Não, Deus não mandou você desistir. Ah, vou desistir do meu trabalho. Não, Deus não mandou você desistir. Ah, vou desistir da faculdade. Não, Deus não mandou você desistir. Ah, vou desistir do meu curso. Não, Deus não mandou você desistir. Ah, vou desistir do meu casamento. Não, Deus não mandou você desistir. Aleluia. Amém? Ah, vou desistir dos meus filhos. Não, Deus não mandou você desistir. Deus mandou você perseverar. Deus mandou a gente seguir em frente. O Senhor Jesus falou essa parábola em Lucas. O médico entendeu e passou essa lição para nós: o dever de oração. É o segredo do cristão que vive na fé. Ele ora e ele persevera. Ele ora e ele segue em frente, mesmo
sal da terra e a luz do mundo. Foi por isso que Jesus disse. Amém, irmão? Fique de pé. Vamos dar uma salva de palmas bem